Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Tito, parte 21, ou seja, 21º vídeo sobre Paulo. A carta a Tito foi escrita entre a primeira e a segunda prisão. Nós lembramos nos vídeos anteriores que Paulo foi preso em Jerusalém e quando estava para ser julgado em Cesareia, ele pediu para que fosse julgado em Roma. Então ele vai para Roma na sua primeira prisão. E de lá ele escreve as conhecidas cartas da prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, como já vimos. Então ele sai daquela primeira prisão. E no período entre a primeira e a segunda prisão, ele escreve duas cartas. Ele escreve a carta a Tito e também a carta 1 Timóteo. Já a 2 Timóteo, ele escreve da segunda prisão. Mas nesse espaço da liberdade entre a primeira e a segunda prisão, ele escreve a carta a Tito e 1 Timóteo. A igreja de Tito estava na ilha de Creta. As pessoas de Creta eram pessoas corrompidas, mentirosas, gananciosas e devassas. Mas Paulo leva a fé e a prática, a crença e o comportamento, porque tudo está ligado. Quando a pessoa tem fé, ela pratica. Quando ela crê, ela muda o comportamento. Uma coisa está sempre ligada à outra. Tito era um cristão grego que não foi circuncidado, como Paulo nos fala em Gálatas 2, dos versículos 1 a 3. Ele chama Tito de meu companheiro e cooperador, em 2 Coríntios 8, versículo 23. E cada igreja que Paulo abria, ele enviava seus companheiros para cuidar daquela igreja. E a ilha que estava na costa da Grécia e era um local estratégico, e Paulo sempre procura cidades estratégicas, ali ele chega e planta a igreja. Como era uma ilha e recebia pessoas de várias partes do mundo local, né, daquela época, ele vê a igreja como importante e ali ele planta aquela igreja. E coloca Tito para solidificar a fé da igreja e também resolver os problemas, porque todas as igrejas tinham problemas. E para Tito isso foi um grande desafio. E isso nos mostra como o poder transforma a pessoa, uma cidade, de dentro para fora. O poder do evangelho, a graça sobre uma pessoa, transforma essa pessoa completamente. E essa transformação vem de dentro para fora. Então, Paulo mostra em todas as suas cartas como isso acontece, como é o poder do evangelho. E ele sempre nos dá o fundamento teológico. Por quê? Por que motivo devemos agir assim? E qual é o fundamento na questão de Cristo, como Cristo descrevia as coisas, como funciona o reino de Deus e como esse reino dá vida. Então ele nos mostra o fundamento teológico para depois nos dar a prática. Isso em todas as cartas de Paulo. Capítulo 1. Aqui ele nos fala do trabalho de Tito de promover a fé aos eleitos e fazer com que eles busquem o conhecimento da verdade. Ele fala também do Deus que não mente e que nos dá uma promessa de vida eterna. No versículo 1 ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo,
para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ou seja, ele é apóstolo para promover a fé dos eleitos. E o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, ele diz aqui que o trabalho dele é o de promover a fé dos eleitos de Deus, né? E que eles busquem o conhecimento da verdade, sempre dentro do Evangelho, não aceitando falsos mestres, falsas doutrinas, seguindo apenas o puro e simples Evangelho de Cristo, para que eles tenham esperança na vida eterna, porque o Deus que prometeu, ele não mente, ele não muda. Ele prometeu muito antes da fundação do mundo e essa promessa irá se cumprir, porque o nosso Deus não mente. Ele fala da sua responsabilidade aqui, a responsabilidade que ele tem, que foi confiada a ele por Cristo, isso está no versículo 3, porque foi dada a ele como apóstolo de Cristo promover essa fé. Depois, ele nos mostra o destinatário da carta, que é Tito, que é um filho dele, segundo a fé, ele diz isso no versículo 4, e dá a tarefa a Tito, mostra qual é a tarefa de Tito. No versículo 5, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, ele está falando com Tito, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ou seja, a igreja estava lá funcionando, mas havia algumas coisas que tinham que ser corrigidas. Então ele diz, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Ou seja, Paulo diz a Tito que coloque as coisas em ordem e que em cada cidade daquela região em que houvesse uma igreja, ele constituísse presbíteros e ele prescreve como ele deve fazer isso. E ele fala sobre os requisitos para o presbitério, como a pessoa deve ser e como não ser. Primeiramente, ele nos mostra como a pessoa deve ser. No versículo 6, ele diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo ou presbítero, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Enfim, ele nos diz como o presbítero deve ser: marido de uma só mulher, que cuide dos filhos, porque aqueles que não sabem subordinar os filhos não vão conseguir subordinar a igreja. Que seja dispenseiro de Deus, que guarde a palavra de Deus, que não seja arrogante, que não seja dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Não seja ganancioso, não cobice as coisas. E nesses requisitos ele continua afirmando como ele deve ser. No versículo 8 ele continua: antes hospitaleiro,
que receba qualquer pessoa, seja uma pessoa hospitaleira, amigo do bem, sóbrio, não dado a vinhos, né? Sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, que seja apegado à palavra fiel, dispenseiro de Deus, né? Que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, a pessoa que for escolhida como presbítero tem que ter esses predicados, tem que ter poder para exortar pela palavra, afirmar a igreja onde ela está errando, exortar aquele irmão, aquele cristão que está fora da palavra. E também convencer aqueles que estão contra ele, que vão falar contra a palavra, e ele tem que ter esse poder, esse domínio de convencer pela palavra aqueles que o contradizem. Mas qual o motivo? Naquela igreja havia muitos insubordinados e palradores. São aqueles que falam com enganos, que falam para enganar. Ele diz isso no versículo 10. E ele fala especialmente os da circuncisão. E haviam pessoas assim, insubordinadas, enganadores, na própria igreja. Então, por isso, ele nos coloca todo esse requisito, que saiba exortar e que saiba convencer aqueles que contradizem a palavra, né? Que vão contra o evangelho. E muitos estavam na própria igreja. Eles pervertiam a igreja, ensinando errado e sendo gananciosos. Isso está no versículo 11. No versículo 12 ele diz: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Porque os cretenses eram conhecidos assim. Então, ele avisa Tito: olha, as pessoas falam dos cretenses, eles são mentirosos, eles são preguiçosos, eles têm isso tudo de ruim. Então, nós temos que repreendê-los de acordo com a palavra. Repreender para que eles se tornem sadios na fé. E para que eles não se ocupem com as fábulas judaicas. Ele fala em fábulas judaicas, coisas que os judeus vinham trazendo para a igreja, que eram contra o evangelho. E Paulo, em todas as cartas, em todas as igrejas, sempre lutou pelo evangelho, para que nada se interpusesse entre o evangelho de Cristo. E isso acontecia tanto naquela época como acontece até hoje, né? Hoje nós não temos mais Paulo, mas naquela época ele lutava muito por isso. Ele falava nos mandamentos de homens que eram desviados da verdade. No versículo 14, ele dizia que aqueles homens não falavam a verdade, eles queriam enganar a igreja, estavam dentro da igreja, causando um enorme prejuízo àquela igreja. Por isso, ele passa todas essas diretrizes e esses cuidados para Tito. No versículo 15, ele diz: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque para aqueles que não eram verdadeiramente cristãos, que eram descrentes, eles viam erro em tudo. Nada para eles era puro. Tudo
tinha alguma coisa de impuro e eles não aceitavam essas coisas. Mas para aqueles que são puros, na verdade, tudo é puro. E ele continua, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles fazem isso porque têm a mente e a consciência corrompidas. Eles não creem de verdade. No tocante a Deus, ele diz, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqui ele nos fala dos cristãos nominais, né? Eles professam conhecer a Deus. Eu creio em Deus, eu conheço a Deus. Mas cadê as obras? Eles acabam negando Deus porque não mostram as suas obras ou porque as suas obras não são aquelas que um cristão deve apresentar. São inversas, são sempre ligadas ao mal. E Paulo diz, por isso eles são abomináveis, desobedientes. E segundo Deus, eles já estão reprovados. Eles dizem que amam a Deus, que conhecem a Deus, que amam a Cristo, mas não têm obras, não têm frutos. Então são os cristãos nominais, que na verdade não nasceram de novo. Então ele diz que Deus não aceita as suas boas obras. Eles podem fazer o bem que eles desejarem, mas estão reprovados, porque esse bem não vem do coração. Essas obras, esses frutos, não são os frutos de quem nasceu de novo e acabam prejudicando a igreja. No capítulo 2, Tito faz diversas observações de como aperfeiçoar a igreja. Ele mostra a Tito várias situações, várias diretrizes, observações da forma com que ele deve aperfeiçoar a igreja. Ele já começa no versículo 1 falando: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele já vai dizendo, Tito, fala a sã doutrina, prega a palavra, prega o evangelho. E diz também como devem ser os homens idosos. Aí ele começa a mostrar a parte prática, como Tito deve agir para que esses homens sejam assim, até porque a carta ele queria sempre que fosse lida nas igrejas. No versículo 2 ele fala, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, que amem os irmãos, que tenham fé, que sejam constantes na fé, que sejam responsáveis, respeitáveis e sensatos. Aí ele fala também como devem ser as mulheres idosas, no versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele diz, Tito, orienta essas mulheres idosas para que elas sejam sérias, não sejam caluniadoras, não sejam aquelas que bebem vinhos demais, que sejam mestras do bem, que elas ensinem
as que casaram a amarem o marido, amarem seus filhos, tratar a sua família, serem honestas, sempre boas donas de casa, bondosas e que se sujeitem ao marido. É aquela submissão que não é uma submissão de importância, mas que sejam auxiliadoras, porque o marido é o cabeça da mulher e que elas estejam sempre de acordo com ele, sempre busquem o desejo dele. É claro, se estiver dentro dos preceitos do Evangelho, senão a mulher não deve obedecer, claro, mas que elas estejam sempre buscando o marido nas questões da casa, em conformidade com ele na administração da educação dos filhos, por exemplo, e em outras coisas. E isso para quê? Elas fazendo isso, o nome de Deus será glorificado. E as que não fazem, elas difamam a palavra de Deus. Então, ele pede que elas sejam assim para glorificar a Deus, obedecendo a palavra de Deus, porque assim ele é glorificado. Depois ele nos fala como devem ser os moços. No versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Sejam criteriosos, ponderem as coisas, pensem, vejam qual é a verdade, procurem a verdade na palavra. Também diz como deve ser o próprio Tito. Ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ou seja, Tito deve dar o exemplo, ele deve ser o padrão, mostrar os frutos. Então, ele tem que se tornar um exemplo para a igreja. No ensino, quando ensinar a palavra, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, o adversário está ali, pronto, esperando algum erro do presbítero, algum erro do pastor, do pregador. Então, que ele seja irrepreensível, que ele fale a palavra dentro da verdade, que ele tenha reverência a Deus, que ele tenha uma linguagem sadia, que ninguém possa falar nada dele, que ele seja irrepreensível, porque assim o adversário que está esperando para alfinetar os presbíteros serão envergonhados. E eles não poderão falar nada a nosso respeito da igreja, dos cristãos. Ele afirma ainda que ninguém tenha o que falar da igreja, porque assim eles serão envergonhados. Porque tudo que as pessoas querem é ver o cristão cair. Quando alguém cai, a primeira coisa que eles falam, mas você não é um cristão? Como é que você está fazendo isso? Eles não entendem o que é a vida cristã, eles não entendem o que é a luta contra o pecado, que muitas vezes acabamos caindo, porque continuamos sendo pecadores, apesar de justificados. Então, às vezes, por algum motivo, caímos. E o que o adversário quer é isso, para poder falar, nossa, você não é da igreja, como é que você faz isso? Eles não podem entender. São coisas espirituais e a palavra diz que essas coisas só se discernem espiritualmente. E os que não creem não entendem. E eles querem nos ver envergonhados. Então,
Se vivermos assim, desta forma, eles serão envergonhados. Ele nos diz também como devem ser os servos. No versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Ele diz aos servos que devem ser obedientes, mesmo quando o Senhor for ruim, fizer alguma coisa errada, mas que eles sejam obedientes, que deem aos senhores motivo de satisfação, não responder, não furtar, agir como verdadeiro cristão. Pelo contrário, dar prova de que eles são fiéis, para que o Senhor possa confiar neles e, quem sabe, o Senhor possa ser alcançado também pelas boas obras dele e ser convertido, nascer de novo, né? Vendo a forma deles agirem. E assim eles vão ornar, eles vão adornar, eles vão mostrar a doutrina de Deus, a vontade de Deus para com os homens, para com o seu povo. Ele fala da graça e da salvação a todos. No versículo 11 ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, ele diz que a graça de Deus, essa graça salvadora, ela se manifesta a todos os homens. E essa graça sobre nós nos educa para que a gente abandone as paixões mundanas e vivamos no mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a nossa esperança. E qual é a bendita esperança do cristão? É a manifestação da glória de Cristo Jesus. É a vinda do Senhor Jesus, o momento da glória em que estaremos com Ele, seremos glorificados e Ele nos levará para viver com Ele. Então, essa é a nossa bendita esperança e nela nós devemos viver, porque Ele, Cristo, Ele se deu por nós, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou para que nós fôssemos redimidos e fizéssemos o quê? Fôssemos purificados. Ele purifica através do seu sangue um povo só dele, que é zeloso de boas obras. Então, o objetivo de Deus é nos educar, é nos transformar e nos deixar cada vez mais próximos de Cristo, para que a gente possa deixar as maldades e as paixões mundanas, para viver de forma sensata, justa e piedosa, aguardando sempre a vinda do Senhor
e na sua glória. E lembrar sempre que ele morreu por nós. Para quê? Para nos remir dos nossos pecados e para purificar um povo dele. Ele purifica, ele faz a obra e purifica o seu povo, Deus Pai e o Filho Cristo Jesus. Purificam um povo exclusivamente deles. E Paulo pede que Tito exorte a igreja. No versículo 15 ele diz: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ou seja, exorte sempre que precisar, repreenda sempre que precisar, com autoridade, não tenha medo, seja firme e que ninguém te despreze, não deixe que isso aconteça, seja firme com as pessoas. E aí vemos o capítulo 3, as diretrizes que Paulo também dá a Tito. No versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, ele afirma a Tito, lembra a eles que eles têm que estar sob o governo, que eles devem se sujeitar às autoridades, mesmo que isso pareça errado, mesmo que as autoridades não sejam boas, mas eles devem se sujeitar, eles devem ser obedientes e estarem prontos para toda boa obra, sempre demonstrar os frutos, não difamar ninguém, não ser altercadores, que são aqueles que discutem e brigam, mas que sejam cordatos, que mostrem cortesia para com todos. Mas por qual motivo? Ele fala no versículo 3, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha como éramos, desobedientes, escravos das paixões, vivendo em malícia, vivendo em inveja. Éramos odiosos e odiávamos as pessoas. Mas por que motivo mudamos? Por Cristo, né? Isso muda completamente quando passamos a ter Cristo no coração. No versículo 4, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele nos diz que nós éramos assim, né? Nécios, odiosos, invejosos, mas quando Deus manifestou a sua graça sobre nós, a sua benignidade, o seu amor sobre nós, não por justiça, não por nada que nós fizéssemos, mas de acordo com a misericórdia dele, ele nos salvou. Como que ele nos salvou? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
que Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo. Cristo veio nos salvar e Deus nos derrama o Espírito Santo. E com Cristo temos o lavar regenerador do nosso espírito. E só com esse poder do Evangelho é que conseguimos mudar. É aquela mudança que ele fala antes, de dentro para fora. E então somos justificados por graça e nos tornamos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, porque passamos a ter a esperança na volta de Cristo e numa vida eterna com Ele. Então, quando fomos salvos, nascemos de novo. Somos nova criatura. Não porque merecemos ou porque fizemos alguma coisa, mas porque Deus teve misericórdia. Por isso somos herdeiros e vivemos na esperança da vida eterna em Cristo. É nisso que devemos esperar sempre. No versículo 8, ele diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele diz aqui que Deus não mente, Ele é fiel. Fiel é esta palavra. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E que a igreja deve viver em boas obras, na prática de boas obras. Porque qual é a consequência? Isso agrada a Deus, né? Quando vivemos na prática de boas obras, Deus se agrada e derrama bênção sobre nós. Por isso ele diz, essas coisas são excelentes e proveitosas. E aí ele dá mais orientações a Tito, no versículo 9, ele diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Isso não leva a nada, discussões que não levam a nada, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, ele diz a Tito, não fica discutindo, isso não leva a nada, não tem a menor utilidade, não viva em contenda, debatendo sobre a lei. Ah, mas isso não está na lei. Esquece as discussões, os debates, isso não tem a menor utilidade, são coisas fúteis. Ele diz, evita as genealogias, as soberbas, porque eu sou isso, eu sou aquilo, isso não leva a nada também. Evita o homem faccioso, aqueles que têm movimentos subversivos, que querem ensinar coisas completamente diferentes à igreja, querem subverter os cristãos, levá-los a conclusões diferentes do Evangelho. Eles são contra a palavra. E ele diz, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, evita essa pessoa. Então admoesta a primeira vez, a segunda vez, admoestar, censurar, repreender. Mas depois da primeira e segunda vez não continua. Por quê? Não vai adiantar. Essa pessoa já está pervertida e vive pecando. E por isso ela mesma já está condenada. Então não adianta ficar insistindo. Faça a primeira vez, a segunda não deu certo, deixa para lá.
É como ele fala em outra carta, entregue ao diabo, né? E essa pessoa já está pervertida e condenada. E aí nós vemos no versículo 12 as saudações que ele fala. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvida a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Ele pede que Tito vá ao seu encontro em Nicópolis, e ele diz que quer voltar a ver Tito, né? Que ele quer passar o inverno ali em Nicópolis, e ele encaminha 2 irmãos, Zenas e Apolo, para que Tito cuide deles e que não lhes falte coisa alguma. E ele diz a Tito que também incentive a igreja a realizar obras de ajuda aos necessitados, porque Paulo sempre primou por isso. Quando ele foi a Jerusalém, antes da primeira prisão, ele levou muitas doações das igrejas, né? E ele sempre pensava nos necessitados, e ele fala isso com Tito, para que ele incentive essas obras, até para que eles não se tornem infrutíferos, eles têm que ajudar os irmãos. Isso é o fruto do Evangelho. É porque a generosidade é um dos dons mais usados por Deus. Justamente quando a pessoa está mais necessitada é que Deus usa alguém para ir lá e ajudar aquela pessoa. E aí ele saúda a Tito e diz que todos também saúdam a Tito. E termina a sua carta sempre com a graça. Ele só não colocou paz nessa, né? Mas ele sempre saúda, desejando a graça de Deus sobre a igreja. Conclusão. Tito aqui coloca alguns critérios para a escolha dos presbíteros, e esses critérios são usados nas igrejas, principalmente nas presbiterianas, até os dias de hoje. Nós seguimos o que está nessa palavra, que tem que haver uma integridade entre os cristãos. Eles devem ser pessoas íntegras, honestas, sensatas. Essas diretrizes que Paulo nos dá na carta a Tito servem para a igreja até os dias de hoje. Então, toda a carta de Paulo nos é útil até os dias atuais. Nós vemos que Paulo sempre luta contra falsos mestres. Sempre, em qualquer momento da igreja, em qualquer cidade, em qualquer local, em qualquer tempo, até nos dias de hoje, temos que lutar contra os falsos mestres. Paulo estava livre da primeira prisão, né? Mas ele, mesmo assim, escreve essa carta. Por providência divina, talvez, né? Porque Deus nos deixa sempre aquilo que Ele quer preservar. Se Paulo apenas visitasse as igrejas e falasse, nós não saberíamos a vontade de Deus. Mas, pela sua providência, Ele mantém vivo aquilo que Ele quer nos ensinar e mantém preservado o que é da sua vontade. Por isso, essa carta também
é muito importante para a igreja nos dias atuais. Bom, irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo, já estamos acabando, só faltam as 2 cartas de Timóteo. Eu espero que tenham ajudado e vamos até a próxima.